Bom dia. Quem está me ouvindo, bate uma palma. Quem está me ouvindo, bate 2 palmas. E quem está me ouvindo, bate 3 palmas. Tudo bem daí de cima? Tem uns gatos pingados lá em cima também. Oi? Camarote? VIP? Boa. Gente, se tiver apertado aqui, então, tem espaço lá em cima, mas tem bastante espaço aqui entre os lugares. Pessoal do Rio, bom dia para todo mundo. Pessoal, primeiro, muito obrigado para todos e cada um de vocês que tiraram a manhã de sábado para estar aqui com a gente. Meu nome é Duval, eu sou presidente da Cidadão Promundo há mais ou menos 2 anos. A gente vai conversar um pouquinho hoje. E é uma honra imensa estar aqui para poder receber vocês em nome da Cidadão Promundo e em nome de cada um dos voluntários, né? A CPM, como a gente sabe, aqui a gente está com a sala com várias camisas azuis, que são veteranos, né? Conhecem bem a história. É uma ONG que ela perpassa qualquer um de nós, é uma ONG que é muito de todos, né? Então, estar aqui representando a ONG é realmente um prazer enorme. Eu queria dar um abraço para o pessoal do Rio também. Pela primeira vez na história desse evento, a gente faz esse evento todo semestre, a gente conseguiu um espaço que cabe todo mundo, né, que a gente cresceu muito nos últimos anos, a gente conseguiu uma estrutura para fazer pelo menos essa abertura em paralelo ao evento que acontece no Rio de Janeiro, e isso está sendo uma experiência nova para a gente. Eu acho que vai ser um dia muito bacana e histórico, e quem está aqui, eu espero que saia daqui energizado. Então, sem mais delongas, hoje é um dia muito bacana também, porque a gente tem uma pessoa muito especial para ajudar a gente a começar a contar essa história da CPM para vocês. Queria chamar aqui ao palco comigo Marcos Fernandes, o fundador da Cidadão Promundo. O palco é seu, fica à vontade, eu controlo aqui para você, pode ficar lá. Vai passar o slide. Bom dia a todo mundo. Nossa, isso é impressionante. Nunca imaginei que ia ficar tão grande assim, né? Então, é um prazer enorme estar aqui, são 21 anos, 97 foi a primeira vez que a gente foi para lá, e eu queria contar, enfim, motivar vocês. O tempo é muito curto, tem muita coisa para contar da Promundo, vocês imaginam. Eu, particularmente, fiquei na liderança da Promundo uns 8 anos, então, e depois veio um monte de gente que fez isso aqui. Assim, quando eu saí, éramos 20. Então, eu não fiz nada disso. É esse povo todo aí que consegue coordenar essa imensidão de coisas que vocês estão vendo e estão fazendo. Tá? Então, queria agradecer a liderança também por essa oportunidade. Marcos, me permite só uma interrupção? Vocês conseguem ver bem o slide, gente? Tá tudo legal? Beleza. Um pouquinho só de história. Eu cheguei no Brasil, eu tinha 30 anos, eu estava morando já há muitos anos fora do Brasil, e eu cresci no Brasil, né? Eu me eduquei aqui, e quando eu cheguei, eu vim trabalhar na cidade de São Paulo, não conhecia São Paulo, e no mundo de gringos, porque, na verdade, éramos uma empresa americana que estava se estabelecendo no Brasil. Então, eu trabalhava com gringos, mas eu falava a língua. E aí eles, em 96, isso aconteceu em 97, mais ou menos, cheguei em 96. E foi quando um deles, que era o Jason Rosenfeld, aliás, a gente tem que trazer o Jason aqui, né? Para ele ver isso tudo, né? Ele não acredita quando a gente mostra os vídeos e as fotos, né? E ele tinha muito interesse em conhecer uma comunidade carente, desprivilegiada. E eu me virei para conseguir isso. Na época, a gente conseguiu com a Ashoka, que também enfim, é uma outra organização do terceiro setor, vocês devem conhecer. E eles deram algumas oportunidades para a gente. E a gente foi conhecer, na verdade, um projeto que chamava Ludicidade, que era uma empreendedora social que fazia ensinos para as crianças através de brincadeiras. E foi uma coisa muito espontânea da pessoa. Levou a gente na comunidade de Capão Redondo, era um mutirão. Dona Zilda coordenava esse mutirão, era um mutirão de casas novas que eles tinham construído, e na época nós fomos recebidos pelo MC Racionais, não sei se vocês lembram dele, mas o MC, o Brown, né, lá na época, foi quem recebeu a gente, foi muito legal. E a gente teve uma manhã de interação lá com eles, conhecendo o projeto, e uma coisa muito louca aconteceu, que é meio marcante aqui para a história de todo mundo, foi que eu notei que, na verdade, todo mundo queria falar com o Jason, não era comigo.
eu meio que perdi assim, o protagonismo da história muito rapidamente. E a gente detectou, eu e o Jason, que era na língua, né? Que era uma coisa na língua que pegava e de alguma forma transportava aquele mundo, as pessoas para outro mundo. E a gente notou isso, a gente voltou no dia seguinte não, alguns dias depois, durante a semana, fomos lá e a mesma coisa aconteceu. E a gente teve essa ideia, né, de falar, bom, por que a gente não faz isso durante um semestre? E foi o que aconteceu, foi assim, a gente ia para a casa das pessoas, elas recebiam a gente muito bem, era uma comunidade mesmo na Zona Sul de São Paulo, e muito rapidamente a gente notou que era uma coisa muito pesada para a gente fazer. Então, a gente coordenou então, o esquema de voluntariado para uma turma, né? Então, montamos aquela coisa de cada um vai no final de semana e foi assim que foi a história toda. A gente sacou que isso também era a chave da possibilidade da gente fazer isso, né? Da gente conseguir coordenar um modelo que fosse uma experiência muito boa e forte para quem fosse participar, mas, ao mesmo tempo, não virasse um fardo na vida da pessoa, a pessoa pudesse também ter as outras dimensões de desenvolvimento pessoal que ela precisava, que aquilo não fosse o centro da vida dela, que ela não precisasse se dedicar, mas que aquilo ali fosse importante o suficiente. É isso que a gente está propondo para vocês, as pessoas que estão já num projeto, sabem como isso funciona e como isso é importante. Eu diria que mais da metade do impacto que a gente tem são em vocês, e não nos alunos. Os alunos têm um impacto muito grande, mas é muito maior de quem experimenta isso mesmo, né? A gente notou isso. Então, os primeiros anos da Promundo não era Promundo, a gente não tinha nome, era Projeto Capão Redondo, depois virou Cidadão do Mundo, e depois Promundo, depois teve o desenho das crianças. Foi um negócio que foi evoluindo, muita gente passou por aqui. Quantas pessoas já passaram na Promundo? Ao todo, voluntários e alunos, 15.600, quase 16 Muita mil. gente, né? Uma das grandes questões que eu tinha no início era como que a gente ia fazer isso, porque era people intensive, né? Só que era assim, people with heart, intensive hearts, né? Então, por isso que deu certo, né? Então, eu conto também uma história de que eu, pessoalmente, já terminei esse projeto 4 vezes, mas não consegui. Ele foi andando, crescendo, eu terminava ele de novo, mas ele continuava. É um negócio que é muito orgânico. O Durval tem toda a razão de dizer que isso não é de ninguém, isso é realmente das pessoas. A Promundo é feita dessas experiências, poucas pessoas na liderança e muita gente executando o dia a dia, que é muito legal. Então, é único, não existe projeto nenhum como esse no Brasil. Vocês vão ver, vocês já devem ter visto isso em outros canais. Depois de 97, então, nós crescemos assim, até mais ou menos em 2000, antes disso, uns 5 anos assim, tentando Capão Redondo, até que surgiu a ideia de ir para... onde que foi? Foi no Morumbi, não foi? Real Parque, 2006. Real Parque, 2000, já, então. E aí eu ainda estava envolvido, ali foi o Projeto Casulo, Patrícia liderou isso durante um tempo, e depois a gente conseguiu, eu acho que foi para onde depois, em 2010? Foi com a Lúcia, aonde que foi depois? Eu já nem lembro mais. Que tal se a Lúcia responder? Ela está aqui também com a gente. Lúcia Espera tá só um aí? minutinho. Está aqui. Espera aí. Então vamos contar essa história. Então, tudo bom? Aí foi, nesse momento, foi quando a Lúcia se envolveu, e aí ela começou a trazer a liderança para um outro patamar, né? Foi quando a gente saiu muito da operação, porque já estava ficando grande, e a Lúcia foi quem montou, na verdade, toda essa estrutura de liderança que vocês estão vendo por aí. Lúcia? Tudo bom? Nem sabia que você estava. Peraí, deixa eu primeiro dar um beijo. Tudo bom? Bom, meu nome é Lúcia. Eu entrei a gente chamava de Promundo antes, né? Antes de virar Cidadão Promundo. Então, eu entrei na Promundo em 2005. E contar, então, de 2006 até mais ou menos 2012, 2013, a história da Cidadão Promundo e a história da minha vida foram mais ou menos parecidas, assim. Elas meio que se misturavam. Em 2006, foi a primeira expansão. Então, foi quando abriu a segunda unidade
da Cidadão para o Mundo no Projeto Casulo, com a Patrícia Ellen. Então, a ideia dela foi levar o que estava funcionando para a região onde ela cresceu, e ela se sentia muito incomodada, né, com a desigualdade. No bairro do Real Parque, ele é muito chocante, né? Ele tem muitas mansões e ele tem muita pobreza. Então, essa foi a primeira ideia por trás de uma expansão. Em 2010, surgiu uma segunda ideia, também sempre por um voluntário, no caso, 2 voluntárias. A João 23 foi a Érica e a Monte Azul foi a Fernanda. Então, 2 voluntárias em contextos diferentes falaram, poxa, tem uma ideia, vamos levar a Cidadão para o Mundo para, no caso, Monte Azul e João 23. Aí, em 2011, veio uma maluquice, que também foi, na verdade, uma amiga de uma voluntária, a Tainá, falou, vamos levar para o Rio. E foi meio maluco, né? Porque a gente era ainda um grupo de amigos, fazendo trabalho voluntário, assim que a gente se via. Mas vamos, né? Vamos lá. E aí foi a expansão para o Tabajaras, que está até hoje. Em 2012, surgiu a expansão para Bragança e para Diadema, também a mesma história. Bragança, um voluntário, que era do João 23, falou, vamos levar a Promundo já para outra cidade, né, Cidadão para o Mundo. Diadema foi um pouquinho diferente, a gente participou de uma feira, conheceu a Maísa, que trabalhava numa ONG em Diadema, e falou, nossa, curti muito a Cidadão para o Mundo, vamos levar para lá. E aí foi isso que foi esse começo, assim. Então, os primeiros anos de expansão foi algo que eu chamaria até de orgânico. As coisas foram acontecendo, vamos, e não foi muito planejado, mas foi com muita dedicação de voluntários que quiseram fazer alguma coisa diferente, quiseram aumentar o que era um grupo de amigos fazendo trabalho voluntário. Em 2013, que foi meu último ano, então eu vou terminar minha fala aqui, foi quando surgiu a necessidade de profissionalização. Na verdade, essa necessidade já surgiu antes. Então, a Cidadão para o Mundo ela deixou de ser um grupo de amigos e passou a ser uma ONG que tinha várias unidades. E, trabalhando à noite em casa, não tinha condições, né? Então, a gente começou a perceber isso. E aí também rolou mais uma maluquice. Então, esse comecinho foi muita maluquice mesmo. Vamos fazer alguma coisa diferente? Vamos. E a gente não tinha acho que até muita noção das consequências do que a gente estava fazendo. E a gente teve a ideia de, não, a gente precisa ter pelo menos uma pessoa contratada. A primeira pessoa que foi contratada foi a Sara, que também entrou de cabeça numa maluquice, porque a gente não tinha dinheiro para o salário dela. Então, a ideia era, uma das funções, a gente tem que captar recursos, inclusive, para poder pagar um salário. Porque a gente era um grupo de voluntários e o nosso fluxo de caixa era muito pequeno. A gente não precisava, mas assim, a gente não tinha muitas despesas. As nossas despesas eram imprimir prova, fazer material, fazer eventos, coisas pequenas, de um contexto de que a ONG era pequena e esse contexto já não era mais a realidade. E a outra realidade que eu ainda peguei também foi a parceria com a Cambridge. Então, a gente teve uma parceria anterior, que a gente achava que não era a melhor parceria, que não era o melhor que a gente queria oferecer para os alunos. E o que a gente pensava era, a gente quer oferecer para os alunos o que a gente teve, ou o que a gente gostaria de ter tido, a gente quer que o nosso curso seja muito bom. E teve uma turma, um grupo de voluntários que se juntou para pesquisar o que é o melhor hoje em ensino de inglês. E o melhor era a Cambridge. E o que a gente também, foi uma outra maluquice, o que a gente não imaginava é que a Cambridge topou e realmente quis ser nosso parceiro. Então, eu agradeço, eu entrei aqui meio sem saber o que eu ia fazer, mas eu vou agora passar a palavra para o Duval. E esse é o comecinho da nossa história. Estão me mandando correr aqui, gente.
Vamos lá. Bom, então, aí, 2013, na verdade, a minha história na CPM começa um pouco mais tarde. Faltou aqui só a terceira presidente da CPM, que é a Lívia, que assumiu logo depois da Lúcia, voltando na época do mestrado fora, e assumiu e tocou até 2016, que foi quando eu assumi. Mas eu descobri a Cidadão Promundo pela Patrícia Ellen, que foi a fundadora da unidade do Real Parque em 2006, porque na época do meu mestrado fora, eu estava comentando com ela sobre a minha história de vida, como o inglês era importante para mim, eu tinha algumas ideias de voltar para o Brasil, fazer algo parecido. Ela falou, nossa, mas tem um projeto em São Paulo que já faz exatamente isso. Então, eu já conhecia a CPM desde 2011, né, de ouvir falar pela Patrícia, mas não presencialmente. Aí, me voltei para o Brasil em 2013, eu fiquei 10 anos fora, e me mudei para São Paulo 2015, meados de 2015, quase no final de 2016, e imediatamente me envolvi com a CPM e aqui estou para continuar essa história para vocês. Então, acho que é uma honra imensa mesmo a gente poder ter essa história aqui. Faltou só a Lívia aqui, seria perfeito para completar, mas na próxima, quem sabe, a gente junta todo mundo. Então, achei que seria bacana. Então, gente, continua a história, 2014, 2015, a gente continua expandindo, basicamente Campinas, São Miguel, Corcovado. 2016, a gente foi para Consolação, e foi para um modelo também que a gente chama de in-company, com um grande parceiro nosso, que é a Lisiplan. Então, essencialmente, essa história, até 2017, que é quando a CPM faz 20 anos, ela é de plena expansão. Em 2013, nós tínhamos 760 alunos e mais ou menos 300 e poucos voluntários. É mais ou menos 2 por 1, né? Como a gente tem turmas de 8 teachers, e rotativo, e o modelo em dupla. Hoje, a gente está com 2.400 alunos e 1.200 voluntários. Então, assim, de 2013 para 2017, 2018, a gente cresceu muito. E a gente está desse tamanho que a gente está aqui, e o Marcos fica aí orgulhoso, porque realmente deve ser uma honra e um orgulho imenso olhar para trás e ver essa história toda e ter feito parte dela lá no começo. Então, eu queria só trazer isso para vocês. E aí, agora, eu vou falar muito rápido, né, por essa questão de pressa, das coisas que eu tenho, mas tem algumas coisas importantes. Então, em 2017, a gente teve os nossos 20 anos. O que eu gostaria de destacar aqui nesse ano, né? Nós tivemos o lançamento da nova marca da CPM, que é essa camiseta nova que está aqui. Tem alguém com a camisa antiga aí? Deve ter alguns com a camisa antiga, vintage, né? Algumas pessoas gostaram muito, outras gostaram, é aquela coisa de mudança de marca, mas hoje a gente já está nesse novo contexto, bem bacana. A gente abriu o Tatuapé numa parceria com o City, que já tinha um projeto parecido tocando lá, e a gente se juntou para fazer isso juntos, e está funcionando super bem desde então. E a gente também começou um projeto que é o CPM Qualify, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouquinho sobre ele. Nesse ano, a gente tem algumas iniciativas novas iniciativas, foi um typo ali. Então, o site novo, a gente criou um programa que chama CPM Talents, o planejamento estratégico está em curso, eu vou falar também um pouquinho sobre isso. E um fato que eu queria destacar, que é o que eu acho que nos dá mais orgulho. A gente tem tido, nos últimos anos, um engajamento histórico e recorde na história da CPM. A gente começou a acompanhar a retenção de voluntários veteranos. A gente estava com 64% de retenção de veteranos há 3 semestres, a gente foi para 72%, a gente manteve esse 72%. E essas pessoas que saem da CPM é por questões da vida mesmo, né? Você precisa mudar, precisa seguir a vida e tudo mais. Então, isso é um orgulho imenso para a gente, que eu acho que reflete o fato de as pessoas que estão aqui realmente acreditam nisso aqui e sabem que a causa é muito mais importante do que qualquer outra coisa. E esse evento aqui que a gente está reunindo, todo mundo aqui em São Paulo, todo mundo no Rio, acho que a gente nunca teve um evento tão grande, então eu queria uma salva de palmas para a gente comemorar isso junto. CPM Qualify, para dar um pouco de contexto para vocês, porque é um pouco de algumas coisas que a gente está trazendo na CPM. Então, assim, a gente cresceu muito e agora a gente começa também a olhar e pensar um pouco o que a gente pode ter perdido nesse crescimento rápido, né? A gente está um pouquinho naquele momento da dor do crescimento. Cresceu muito, como que a gente consegue agora garantir que a qualidade do curso se mantenha e que a gente não perca ela, mesmo a gente escalando muito o curso. O CPM Qualify vem um pouco nessa vertente, foi uma parceria com o Grupo Mais Unidos e a Cambridge. O Grupo Mais Unidos é um grupo que traz empresas americanas e eles basicamente disseram, olha, a gente gostaria de ver os alunos de vocês certificados, testados e garantir que eles realmente têm o desempenho que vocês dão para eles ao longo dos 5 anos. Então, a gente, no primeiro momento, criou um curso adicional, complementar aos 5 anos que já existem na CPM, para capacitar os nossos alunos que já haviam se formado e estavam se formando para fazer a prova de certificação do FCI. Nós tivemos, nessa foto aqui, foi no dia do encerramento desse curso, que foi agora em junho. Os 40 alunos fizeram a prova e a gente está aguardando o resultado deles sair em agosto e ansiosos pelo resultado. Então, já é uma coisa bacana que a gente está trazendo na ideia de a gente também acostumar os nossos alunos a fazer esse tipo de certificação e se lançar para fora aí quando quiserem.
E também tem uma parte importante desse projeto, que como tem um parceiro que tem várias empresas reunidas e muitos voluntários dessas empresas, a gente usou muitos voluntários dessas empresas para fazer mock interviews com os nossos alunos de empregos de verdade. E tem funcionado super bem e tem ajudado eles a se preparar também para a inserção no mercado de trabalho, que é uma coisa bacana. A gente tem o planejamento estratégico que está rolando. Isso é uma cobrança que a gente já tinha há algum tempo, né, e de a gente parar um pouquinho e falar, poxa, vamos parar, vamos pensar para os próximos 5 anos e ver para onde a gente está indo. Então, a gente está com uma parceria com o Grupo 3Gen, muito bacana. A gente tem aqui algumas imagens dos nossos workshops que a gente já começou. Esse planejamento está em curso, deve se encerrar aí, por volta de outubro, novembro, e a gente espera que daí saia a diretriz para os nossos próximos 5 anos, para que lado a gente está indo, como que a gente garante a qualidade e cresce com, né, sustentabilidade. Então, aqui tem algumas imagens também. E aí eu queria trazer para vocês também alguns insights das pesquisas de satisfação que a gente faz. A gente tem uma cultura muito forte na CPM de cultura de satisfação. Desse evento em si tem uma pesquisa. No final de cada semestre, todos os voluntários são convidados a responder uma pesquisa e todos os alunos também. Eu trouxe aqui só um pouquinho disso, só para a gente ter um overview. A gente discute essa pesquisa e a gente vai discutir ela a fundo com cada unidade, né, com os gestores de cada unidade no início do mês, para entrar no detalhe, para ver onde a gente pode melhorar. Mas isso aqui, por exemplo, é o principal gráfico, né, como você avalia a sua experiência na CPM. Então, assim, a gente pode ver aqui que é uma satisfação muito acima da média. A gente não conhece tantas organizações que têm uma curva como essa. De novo, eu acho que reflete o fato de estarmos todos aqui nesse sábado de manhã, ali com 56%, basicamente, avaliando na nota 5. Outra coisa que chamou a atenção, o que te motiva a participar da CPM? Por que as pessoas estão aqui, né? A gente fica se perguntando, o que nos faz levantar cedo, estar aqui e ir lá na unidade né, a cada vez por mês e tudo mais? E o que nos faz participar da CPM? Perdão, eu estou avançando uma pergunta. E a resposta que mais saiu foi a possibilidade de contribuir de alguma forma com a sociedade como um todo. É exatamente a história da CPM que a gente acabou de ouvir falar. Cada unidade era basicamente um voluntário querendo levar aquela transformação para a sua comunidade, e a coisa foi crescendo, crescendo, e talvez por ser tão genuína e tão orgânica é que deu tão certo, né? E está refletido aqui. O outro ponto é participar de uma ONG voltada à educação, mas, por exemplo, praticar o meu inglês, que é uma coisa que a gente às vezes ouve, as pessoas querem só praticar. Tem gente que realmente quer, não quer perder o contato com a língua, mas nem é tanto o fator que mais traz as pessoas aqui, é realmente a vontade de contribuir. E aí a última pergunta: o que você mais gostou na sua experiência como voluntário da CPM neste semestre? Disparado, a relação com os alunos. É isso que nos move. É isso que faz a gente estar aqui. Tem aluno? Levanta a mão aí, quem tem os alunos. São eles. Esse pessoal que faz a gente vir aqui, e a gente se conecta, e a gente conhece as histórias, e a gente muitas vezes vai lá pensando que a gente está indo só ensinar. E a gente sai de lá completamente transformado, porque a gente aprende muito, e muitas vezes muito mais do que o que a gente compartilha. Então, isso também é algo que a gente percebe que não tem preço, e que, obrigado a todos os alunos que tiraram o dia para estar aqui com a gente, assim, é por vocês. Obrigado mesmo. Os outros 2 fatores aqui é a relação com os voluntários, que é outra coisa que chama atenção, de conhecer gente bacana e tudo mais, e a questão da língua, de novo, fica lá embaixo, não é exatamente isso que está nos movendo aqui. Então, eu queria destacar esses fatos. Falar dos nossos parceiros é importante. Então, aqui está um quadro dos nossos parceiros atuais. A Cambridge é um parceiro fundamental, a gente já falou aqui, sem eles a gente não existe. A gente só consegue existir por causa da Cambridge, porque se nós tivéssemos que adquirir o material para, né, hoje, fornecer para 2.400 alunos todo semestre, nós não teríamos orçamento para fazer isso. Esse é, inclusive, um risco mapeado da CPM, porque a gente confia, essa parceria está sólida, não tem risco nenhum, mas a gente cuida muito bem dela para garantir que ela, né, se mantenha, porque a gente depende, e é muito grato ao pessoal da Cambridge, em especial ao João, que confiou desde o início, por essa parceria. Eu não vou falar de todos, mas tem a Lizzie Plank, tem o Modelo in Company, eu já falei, o Grupo Mais Unidos, Road Studies, City Esperança, e vários outros, a Bloomberg, que está com a gente também há uns 5 anos, com voluntários e tudo mais, e vários outros parceiros que nos ajudam, muitas vezes, em doações como essa, de cessão de espaço, a gente tem um orçamento muito enxuto que eu vou falar com vocês, e a gente também depende muito de parceiros que confiam no nosso trabalho e nos ajudam a crescer. Aqui, eu queria trazer um pouco para vocês de transparência, para vocês entenderem o que é a CPM. Então, aqui antes tem as nossas despesas, né? O que a gente tem hoje de despesa na Cidadão Promundo? Onde que a gente gasta o pouco dinheiro que a gente tem? Nós temos um orçamento, uma despesa projetada para 2018 de R$ 313 mil.
É com R$313 mil que a gente mantém o nosso time de 3 pessoas, que a gente faz todos esses eventos, que a gente organiza tudo, que a gente coordena tudo e que a gente dá aula para 2.400 alunos todo final de semana. Eu não conheço organização que faz isso com esse tipo de recurso. Quem é do setor e entende disso sabe o que eu estou falando. É um custo-benefício que é assim, simplesmente dificílimo de se encontrar. Então, assim, às vezes o valor, quando a gente não conhece o contexto, né, faz diferença. E vocês podem ver que a grande parte desse dinheiro está na nossa microequipe contratada que dá, né, esse suporte para todos os voluntários no dia a dia, que ainda é muito pequeno e que a gente ainda tem essa necessidade de aumento da profissionalização da equipe. Então, é aí que está indo o nosso dinheiro, uma parte ali está indo em comunicação, eventos, não em divulgação, a gente não tem nada de divulgação patrocinada, esse tipo de coisa, é tudo completamente orgânico, mas a gente tem um custo alto aí nessa questão de logística e tudo mais, e aí financeiro e outras coisas com as unidades. É aqui que está o dinheiro da CPM, para quem quiser, né, e a gente tem todos esses relatórios de transparência publicados no nosso site, está lá. De onde vem a receita, né, de onde vem o dinheiro? Das empresas, que eu já falei, praticamente todo o montante ali, 82%, um pequeno pedaço vem de doações de pessoa física, 4, 5% ali, produtos, que são esses produtos que, na verdade, a gente chama de central de recompensas, porque não é algo que, de fato, faz a diferença no ponto de vista de orçamento para a gente, e de rendimentos financeiros que a gente aplica do que a gente tem. Aqui que tem o dinheiro, e aí uma coisa que a gente sempre pensou foi, nossa, mas a gente consegue engajar tanta gente, será que a gente consegue melhorar um pouco, né, e tornar essa pizza um pouco mais sustentável, fazendo com que as pessoas que conhecem e confiam na CPM se sintam confortáveis para colaborar um pouco financeiramente também? Não sei. É uma dúvida que eu coloco aqui para vocês, e eu estou trazendo para vocês aqui um desafio. Eu lancei ontem esse desafio, que é a nossa contribuição. Fiz uma vaquinha, para ver o que dá. Se a gente for pensar que a gente tem 700 voluntários hoje engajados nesse dia da CPM, cada um doasse R$10, que fosse, R$20, já soma bastante dentro do nosso pequeno pote. Então, está aqui o convite. Para quem quiser, puder e estiver confortável, é literalmente um convite. É só colocar bit.ly/WeLoveCPM, o CPM maiúsculo, vocês vão achar lá, e aí vocês são bem-vindos para ajudar a contribuir. É uma experiência que a gente quer fazer para ver se dá certo. Se der, ótimo, a gente tenta fortalecer. Se não der, a gente vai buscar outras formas. Tá ok? E aqui, a nossa foto tradicional, que a gente faz nesse dia de hoje, a gente vai fazer ela daqui a pouco. Esse foi do nosso último treinamento, na Casper. Tem um videozinho institucional, eu não sei se eles vão me deixar passar. Posso? Não? Todo mundo já viu o videozinho institucional da CPM? Quem nunca viu o vídeo da CPM? Tem no site. Faz o seguinte, na vaquinha tem o link. Aí vocês vão lá e vocês vão achar ele na vaquinha. Beleza? Um minutinho só. E aí, a gente queria agora, então, a gente falou aqui dos alunos, e está para seguir, não perder muito tempo aqui, convidar uma aluna para vir aqui e falar um pouquinho da experiência dela com a CPM, para vocês ouvirem de fato de quem está lá na ponta. Vitória, por favor.